Ansiedade é um sentimento que aperta, que às vezes até paralisa, né? Mas e se existisse um caminho para sair disso? Pois é, hoje a gente vai analisar uma fonte que propõe exatamente essa ideia. Uma jornada de transformação para quem está buscando um pouco mais de calma. O ponto de partida do texto já busca uma conexão imediata. Não se fala da ansiedade como um conceito distante, abstrato, mas sim como uma experiência que a gente sente, visceral, física. A citação é muito forte, aquela sensação que aperta o peito e rouba sua paz. Ela captura perfeitamente essa essência. É como se dissesse: olha, o problema é real, é sentido no corpo. E como a fonte define essa luta? Basicamente como uma batalha contra a sobrecarga. A ansiedade aqui é vista como uma força que oprime, sabe? E o texto usa uma metáfora bem poderosa para descrever o resultado disso tudo: uma prisão. Isso passa a ideia de um confinamento mental e emocional, onde a liberdade e o bem-estar parecem muito, muito distantes. Mas a análise não fica só no problema, ela avança rápido para a solução. É aqui que começa a ser desenhado o que a fonte chama de um caminho para a calma. A ideia principal é que existem sim ações concretas que podem ser tomadas para escapar daquela tal prisão da ansiedade. E aqui estão os passos práticos que são propostos. São 3 ações centrais. A primeira, aprender a respirar fundo, funciona como uma âncora física, uma forma de usar o próprio corpo para acalmar o sistema nervoso. As outras 2 são mais internas, confiar e deixar a fé guiar os passos. A lógica aqui, segundo a fonte, é a de entregar o controle, sabe? Aliviando aquele peso mental de tentar gerenciar tudo por conta própria. Vamos avançar um pouco para ver como o texto nomeia e define as ferramentas para essa jornada. A fonte apresenta 2 conceitos que são bem importantes, que funcionam como os pilares dessa transformação toda. O primeiro conceito-chave é o renovo com o Pai. O texto define isso como o caminho para acalmar a mente. É interessante notar que essa é uma abordagem com uma base espiritual para o bem-estar. A ideia aqui é que a serenidade não é só a ausência de ansiedade, mas o resultado de um processo ativo, um processo de renovação e de conexão. E o segundo conceito é o detox da alma. Pensa assim: se o renovo com o Pai é o caminho, o detox da alma é a jornada em si. É um termo que lembra a ideia de purificação, de se livrar de toxinas emocionais e mentais, para então abrir espaço para um novo começo. E qual seria o destino dessa jornada final? O texto é bem claro sobre o resultado que ele promete. A transformação leva da luta e do peso para um estado de liberação e de leveza. Essa frase da fonte resume a promessa central. A mudança de estado é o ponto mais importante. Sair da prisão para a liberação, da sobrecarga para a leveza. É um chamado à ação que oferece uma recompensa clara e, convenhamos, muito desejável. A sensação de um novo começo. E aqui o contraste entre o antes e o depois fica muito nítido. De um lado, os marcadores da prisão da ansiedade, a sobrecarga, o peito apertado, a perda da paz. E do outro lado, os frutos do novo começo, serenidade, leveza e calma. A fonte estrutura toda a mensagem dela em torno dessa transformação, que é fundamental. E, para encerrar, a análise nos deixa com uma reflexão bem poderosa. Diante de todo esse caminho apresentado, a pergunta que fica é: qual é o primeiro passo na jornada de transformação? A mensagem final da fonte é que, seja respirar fundo, seja decidir confiar ou iniciar um detox, a verdadeira mudança sempre, sempre começa com uma única e primeira ação.